Esta é a Rádio Águia Web de Barras, Piauí, um canal de comunicação da Associação de Assistência Socioeducativa e Cultural Mundico Carcará. Somos uma estação online 24 horas, levando o melhor da música e informação até você. Baixe agora mesmo nosso aplicativo na Play Store, Rádio Águia Web. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Estamos localizados na Rua Carvalho Filho, 108, Centro, Barras, Piauí. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos estúdios. Nosso WhatsApp, 8699-487-9879. Rádio Águia Web, 24 horas com você. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Meio-dia e 2 minutos. A partir de agora você ficará bem informado com o seu jornal Águia Web, com as principais notícias da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil e do mundo. Muito bom dia para você que nos acompanha através das redes sociais, através do aplicativo da Rádio Águia Web. Antes de nós iniciarmos o nosso giro de notícia, você ficará com a previsão do tempo. Previsão do tempo para esta terça-feira, 7 de outubro de 2025. Região Nordeste. Em Maceió, Alagoas, o tempo fica nublado. A temperatura oscila de 22 a 28 graus. A umidade do ar vai de 85 a 45%. Pacatuba, Sergipe. Assopra velhinhas com o sol entre nuvens. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 31 graus. A umidade do ar varia de 90 a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 6 de outubro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Então vamos lá, pessoal, vamos lá para o nosso giro de notícia. Lembrando que nós estamos na edição 140. Meta é notificada para excluir conteúdo sobre falsificação de bebidas. A Brasel Piauí se pronuncia sobre os casos de intoxicação por metanol no estado. Teresina registra o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol. Já é o terceiro no Piauí. A Justiça suspende cobranças do ICMS sobre energia solar aqui no nosso estado. E, por incrível que pareça, caminhão que transportava jumento é apreendido no Maranhão. A suspeita é de que a carne do animal seria vendida como carne bovina aqui no Piauí. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, a gente imagina só. Imagina só, pessoal. Nos últimos dias o Ministério da Justiça, notificou a Meta. A Meta é as donas das redes sociais do Instagram, Facebook, WhatsApp. O Ministério da Justiça acabou notificando ela para retirar publicações que incentivam ou que informam sobre a falsificação dessas bebidas que a gente ultimamente tem falado aqui, tem sido notícia no Brasil todo.
Então o Ministério da Justiça acabou notificando, né, através da, da AGU, né? Então a Meta vai ter um prazo para retirar essas publicações do ar para que essa prática, né, de intoxicação, de falsificação de bebidas, elas não venham crescer aqui no nosso país. Antes da gente entrar em mais detalhes, nós iremos com a reportagem da Rádio Brasil para você saber mais detalhes para que a gente venha comentar aqui na sequência, tá certo? Então vamos lá de reportagem. A plataforma digital Meta, responsável pelo Facebook e Instagram, deve bloquear e remover imediatamente conteúdos e grupos que promovem a venda ilegal de insumos para falsificação de bebidas alcoólicas, como lacres, tampas, rótulos e garrafas. Isso é o que determina a notificação da Advocacia Geral da União. A ação ocorre após uma reportagem da BBC revelar o comércio clandestino desses materiais na plataforma, usados na falsificação de bebidas com substâncias tóxicas, como o metanol. Segundo a AGU, as publicações anunciam produtos de marcas conhecidas e até exibem falsos selos da Receita Federal. Esses itens são comercializados em grande volume para grupos e comunidades que reúnem milhares de participantes, com entrega em todo o território nacional. A empresa tem até 48 horas para também informar as providências tomadas para identificar e moderar os conteúdos ilícitos, além de preservar provas dos ocorridos, como registros de publicações, autores e mensagens. Caso não cumpra a solicitação, a Meta poderá ser alvo de medidas judiciais nas esferas civil, administrativa e criminal. Com supervisão de Sâmia Mendes, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, João Barbosa. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, pessoal, a gente sabe que hoje o ambiente digital no Brasil e no mundo, ele tem dois pontos, o lado positivo e o negativo. Nesse caso, é o lado negativo que nós estamos mostrando aqui, entendeu? Porque através das redes sociais, através da internet, é que esse tipo de prática está sendo incentivada, né? Porque na internet mesmo, hoje você encontra armas, você encontra como falsificar documentos, você encontra tudo. Neste caso aqui, a Meta ela vai ter um prazo para remover os vídeos, né, que ensinam como falsificar, adulterar a bebida, que mostram, né, a questão do selo, porque os selos que são colocados nas garrafas são idênticos ao selo das bebidas que são distribuídas pela Ambev, entendeu? Então é muito difícil saber, né, saber qual que é a bebida é adulterada ou não, e tudo isso é incentivado e ensinado através das redes sociais. É por isso que o Ministério da Justiça, né, está dando esse prazo para remover com urgência esse conteúdo, né, que na verdade é um conteúdo nocivo que tem prejudicado a vida de muitos brasileiros, né, que acabam cometendo esse tipo de crime, né. Esse crime aí ele tá tão em alta, tá tão preocupante no nosso Brasil, no nosso estado, que isso tem prejudicado até mesmo a economia local. Eu estava vendo uma reportagem ontem que o consumo de bebida alcoólica diminuiu drasticamente depois dessas informações a respeito de intoxicação por metanol. Então, como a gente falou ontem, né, e a gente acaba falando aqui agora novamente, é importante. É importante a pessoa evitar. Como eu falei também ontem, se a pessoa sabe da procedência, e se quiser, tudo bem. Mas nesse momento, diante do cenário que nós estamos vivendo, é importante o cidadão ele ter atenção. É melhor ele trocar a bebida alcoólica por outros tipos de bebida. E agora está um negócio tão sério, tão complicado, que hoje mesmo eu vi me mostrar uma reportagem a respeito do café. O café está com uma espécie de ferro, material, uma substância que também é nociva ao ser humano, né? Então isso não está somente na bebida alcoólica, né? Mas também agora no café. Aí pronto,
Agora, agora mexeu com, agora mexeu com o brasileiro mesmo, porque se mexer no café, aí complica, tá certo? Então, pessoal, nesse mesmo assunto, que esse assunto, a gente tem que falar dele. É um assunto que repercutiu no Brasil, que repercutiu no estado, está repercutindo aqui na cidade, que é a respeito dessa intoxicação, né, por metanol nas bebidas. E a Brasel Piauí, ela se pronunciou sobre o caso de intoxicação por metanol. Inclusive, o secretário também de Segurança Pública, o secretário Chico Lucas, ele também se pronunciou e até colocou um vídeo. Na sequência a gente vai até colocar o vídeo a respeito do que ele falou, que com a crescente preocupação sobre os possíveis casos de intoxicação por metanol no estado, a Brasel Piauí decidiu se manifestar oficialmente. A entidade reforça a importância de adquirir bebidas apenas de fornecedores confiáveis e alerta bares e restaurantes sobre a responsabilidade no consumo seguro, né? Então a Brasel, ela se pronunciou, né? Fez essa recomendação, e tem até uma reportagem aqui do Cidade Verde, eu vou ler aqui para você, que diz assim: a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Piauí se pronunciou na manhã desta terça-feira, 7, a respeito das suspeitas de intoxicação por metanol no estado. Até o momento, o Piauí contabiliza 3 suspeitas, uma em Teresina e 2 em Parnaíbas. Segundo o presidente da Brasel, Victor Bezerra, a associação está acompanhando os casos que evoluem bebidas adulteradas por metanol, mas até o momento não há confirmação de contaminação em bares e restaurantes no Brasil. Abre aspas, nos solidarizamos com as famílias das vítimas que tivemos suas vidas ceifadas por criminosos que adulteraram e falsificaram bebidas. Reforçamos aqui o pedido que as autoridades competentes fiscalizem essas bebidas, estejam elas em bares, restaurantes ou distribuidoras, destacou o presidente, né? Ainda segundo o presidente, os números de intoxicação são muito baixos e não reflete a conduta dos associados. Abre aspas, nossos associados são responsáveis e ao menor sinal de suspeita, a orientação é não consuma frequentemente não consuma frequentes estabelecimentos de confiança, sejam bares, restaurantes, distribuidoras ou supermercado. Não há motivo para pânico, é preciso cautela na hora de comprar e responsabilidade ao consumir bebidas, acrescentou. De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, acumula-se 277 notificações por intoxicação por metanol após consumos de bebidas alcoólicas, sendo 17 casos confirmados e 200 sob investigação e 60 descartados. Tá certo, pessoal? Então essa informação da Cidade Verde, e vou até colocar aqui em seguida o pronunciamento também do secretário de Segurança do Estado, né, Chico Lucas. O mesmo falou que a CESAP, né, e outros órgãos aqui do estado já estão tomando medidas para tratar, né, para socorrer aquelas pessoas sob suspeita de intoxicação e também para evitar esse tipo de crime, né, chegue às famílias brasileiras, né, ao pessoal que geralmente gosta de consumir bebida alcoólica, tá certo? A gente vai colocar aqui na sequência o vídeo. Então, tá no ponto aí, Marcos André? Então bota aí. Acabamos de instalar uma sala de situação envolvendo várias instituições, CESAP, Vigilância Sanitária, LACEN, Departamento de Polícia Científica, Polícia Civil, Ministério Público, para que nós atuemos nos casos de emergência em que o Estado for notificado do consumo humano de metanol. A principal recomendação deixada aqui para todos os profissionais, principalmente hospitais e todos os estabelecimentos porta aberta, é que nos casos de fundada suspeita, o profissional notifique
o CIEVS para que essa notificação produza os efeitos. Então, o CIEVS, que é o Centro de Informação Estratégica em Vigilância Sanitária, em Vigilância na Saúde, seja o centralizador dessas informações. Inclusive, a gente diz aqui aos profissionais que eles têm um dever legal de notificar. E caso não haja notificação, pelo risco que isso envolve, inclusive nós vamos apurar eventuais responsabilidades daqueles que não notificarem, porque a administração do antídoto só vai ser possível com a notificação no CIEVS. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, e esse caso ele é tão complexo porque é um caso que envolve a saúde pública e também a segurança pública, né? Porque ao mesmo tempo ser um problema gravíssimo que tem ceifado vidas, é um problema também de segurança, é um crime, né? Então é por isso que a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado e também o Ministério de Segurança do Brasil, né, estão se manifestando a respeito, porque ao mesmo tempo ser um problema com relação à saúde, também é um problema com relação a crimes, né? Não é à toa que a AGU, né, solicitou a meta que removesse conteúdos que incentivam e que ensinam a adulterar e conseguir os selos que podem falsificar essas bebidas, tá certo? Então, e aqui em Teresina já foi confirmado o primeiro caso, né? O primeiro caso foi registrado, né? Então, a gente vê que esse é um problema que até é similar à Covid, né? Que quando se tratou da Covid, geralmente só se ouvia falar em São Paulo. Quando chegou aqui, foi aparecendo casos, mais casos, e infelizmente sempre é assim, né? Desta vez chegou aqui, está confirmado, né? Aqui em Teresina, realmente tem um caso que a pessoa foi intoxicada por metanol, né? Segundo informações aqui apurada aqui pelo nosso portal, né? E também aqui pela pauta. Teresina registra o terceiro caso, né? Suspeito de intoxicação por metanol. Tudo indica que a pessoa realmente foi intoxicada, porque os sintomas, tudo está condizendo com a suspeita de intoxicação, né? Mas a gente vai aqui no portal Meio, né? Que tem a reportagem completa e a gente vai ler aqui para vocês. Diz assim: Teresina registra o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol, já é o terceiro no Piauí, né? Teresina registrou o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol, segundo o Centro de Informações Estratégicas, o CIESVIS, da Fundação Municipal de Saúde, né? Com isso, o Piauí passa a ter 3 casos sobre investigações. É um paciente, um homem de 51 anos, que deu entrada em um hospital da rede privada na capital no dia 2 de outubro, apresentando sintomas compatíveis com o quadro clínico. De acordo com a Fundação Municipal de Saúde, o homem relatou ter consumido um destilado recém-adquirido e no dia seguinte começou a apresentar mal-estar. Pessoal, só confirmar aqui para mim, só continuar aqui para mim fazer o meu raciocínio. Em seguida eu dou uma opinião aqui a respeito. Começou a apresentar mal-estar, dor abdominal e visão turva. Após alguns dias procurou atendimento médico, passou por sessões de hemodiálise e teve boa resposta ao tratamento e à equipe de saúde. O caso está sendo acompanhado pelas autoridades sanitárias e aguarda o resultado de exames confirmatórios realizados pelo Laboratório Central de Saúde do Piauí, o LACEN Piauí. Gente, muito cuidado com relação a bebidas destiladas, porque o metanol ele age diretamente nos órgãos, nos rins, no pulmão,
entendeu? Não é à toa que a maioria dos casos que foram mais severos, foram mais graves, a pessoa ela tem que passar por hemodiálise, né? A exemplo do cantor da Hungria, né? Então, muito cuidado, pessoal. A gente está vivendo em alerta. É momento de estar em alerta. É momento de você refletir, né? Tomar uma decisão se você vai beber ou não, porque no cenário atual que nós estamos vivendo aqui no nosso estado, seria importante a atenção redobrada para que essa situação ela não venha a acontecer aqui no nosso estado, né? Já tem 3 casos aí sob suspeita, tudo indica que realmente essas pessoas elas foram intoxicadas por metanol, né? Através da bebida, mas lembrando que o primeiro paciente, né, foi um jovem de 28 anos, né? Ele deu entrada sexta-feira, no dia 3, né, com dores abdominais, vômito, visão turva, porque é isso que o metanol causa: dores abdominais, visão turva, entendeu? Então, muito cuidado. Esse alerta que a gente sempre deixa aqui para você. Geralmente eu gosto de comentar, mas sempre deixo um alerta para você, então muita atenção. No Brasil, ao todo já são 17 casos confirmados de intoxicação por metanol e mais de 200 suspeitos em investigação. O Ministério também confirmou 2 mortes em São Paulo associadas à ingestão de metanol. Outros 12 óbitos seguem em investigação, sendo em Mato Grosso do Sul, 3 em Pernambuco, 6 em São Paulo e 1 na Paraíba e outro aqui no nosso vizinho, no Ceará. Então, muito cuidado, gente, tá certo? Então, a gente sempre deixa esse alerta para você, para que você venha tomar cuidado. Seja você que nos acompanha de outra cidade, da capital, ou aqui mesmo de Barras, tá certo? Por fim das dúvidas, é bom evitar. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá para outra notícia. Que hoje aqui tem umas notícias aqui bastante quente aqui a respeito do Piauí, né? Pessoal, a Justiça suspende cobranças do ICMS sobre a energia solar no Piauí. Então, a gente vai até ler aqui para você, aqui no canal Solar, né? O site que a gente vai repassar essa informação aqui para você. Pessoal, diz o seguinte: a Justiça suspende cobrança de ICMS sobre energia solar. Em seguida a gente comenta aqui para você. O TJ Piauí, né, que é o Tribunal de Justiça do Piauí, decidiu nesta sexta-feira 6 suspender a cobrança do ICMS, que é o imposto, né, de circulação de mercadoria e serviço aplicada, né, aplicada sobre energia excedente gerada por consumidores que participam do CES, que é o Sistema de Compensação de Energia Elétrica. A medida atende a uma ação institucional protocolada pelo diretor estadual do PP, Partido Progressista, né, que questionou o entendimento da Cefaz, que é a Secretaria de Fazenda daqui do Piauí, sobre a tributação de energia devolvida à rede elétrica. Segundo o PP, a cobrança seria indevida, uma vez que a energia injetada na rede não configura operação comercial, mas sim um empréstimo gratuito à distribuidora, conforme previsto na Lei 14.300/2022, que regulamenta o marco legal da micro e mini geração distribuída. Na decisão do TJ Piauí, entendeu que a cobrança de imposto contraria princípios constitucionais como a legalidade tributária e a capacidade contributiva e concedeu uma medida cautelar, suspendendo a cobrança até o julgamento definitivo do caso. Pessoal, ótima notícia. Geralmente eu não gosto muito de falar de partidos, mas o que o PP fez aqui tá de parabéns, porque
Quando a gente fala em ICMS, a gente está falando sobre imposto. Imposto, quem que gosta de imposto? Ninguém gosta de imposto. Geralmente o governo atual se fala muito sobre imposto, né? Sobre taxar os mais ricos. Pessoal, imposto, seja classe baixa, média, alta, milionário, bilionário, ninguém gosta de pagar imposto. Então, o que foi feito aqui, né, tá de parabéns, porque é mais dinheiro no bolso do consumidor, é mais dinheiro no bolso do cidadão, porque em vez de pagar, né, o ICMS, o dinheiro vai acabar sobrando, e isso acaba refletindo diretamente até na economia local, porque se o cidadão brasileiro, o piauiense tem brasileiro, ele vai gastar, e esse dinheiro ele vai circular. E circulação de dinheiro é geração de renda, é geração de emprego, a pessoa lá da barraca vai ter o que vender. Por quê? Porque alguém tem dinheiro para comprar. Então, eu sou a favor da diminuição dos impostos. A gente sabe, você pode pesquisar em qualquer lugar, você pode dar um Google aí, o Brasil se tornou agora o país com a maior carga tributária do mundo. Você pode pesquisar aí. Não é história da carochinha, não é história de esquerda, de direita, não, é a verdade. Então eu sou a favor de menos imposto pro cidadão, tá certo? Então, que bom, Piauí aí vai ter pelo menos esse alívio aí, né? Ó, pessoal, a gente vai trazer uma notícia aqui, é uma notícia surpreendente, preocupante, envolvendo diretamente a Secretaria de Segurança Pública e também a Secretaria de Educação. Por quê? Porque envolve crime e também, ao mesmo tempo, o meio ambiente, também envolve diretamente a saúde. Então, ó, para você ter noção, diz assim o início da reportagem. Ó, caminhão que transportava jumentos é apreendido no Maranhão. Suspeita é que a carne do animal seria vendida como bovina no Piauí. Pessoal, imagina só você ir no mercado, você comprar 2 kg de carne, lá tudo bem, né? Chegou lá, comprou a carne e você vai para casa, você come. Quem que vai saber se é de carne bovina, suína? Pelo menos suína dá para diferenciar, mas bovina eu acredito que não há tanta diferença, né? Até brincando aqui um pouco, de repente você já até comeu e nem sabe. Então, gente, a gente chegou nessa situação aqui. Recentemente foi apreendido um caminhão cheio de jumento para ser abatido. A suspeita é de que os nem jumento também. Pessoal, a suspeita é de que a carne seria comercializada aqui no nosso estado. E não é longe, lá no sul do estado, não. Aqui, Campo Maior, entendeu? Eu vi a reportagem aqui do colega meu que trabalha numa rádio lá também. A carne seria comercializada lá em Campo Maior, entendeu? Se Campo Maior vem aqui, pode chegar aqui também em Barras, entendeu? Então tem que ter fiscalização. O Brasil, ele infelizmente é o país que só toma medidas depois que acontece o pior, entendeu? Então tem que ter fiscalização. Com relação às bebidas adulteradas, a gente sabe que a fiscalização tá maior agora por conta desse caso. Agora tá ruim, agora que nem o Marcos André tá falando, café não tá mais nem escapando, a bebida, agora na carne, agora só falta na água, né? Então, pessoal, a gente tem que abrir o olho, entendeu? A gente tem que abrir o olho naquilo que a gente consome, entendeu? Porque aqui, ó, no nosso estado seria comercializado carne de jumento, entendeu? A gente não tem esses costumes de comer carne de jumento. Em alguns países do mundo tem, mas aqui não tem. Então, é um alerta porque no Brasil precisa de mais fiscalização, no nosso estado precisa de fiscalização. Graças a Deus esse caminhão foi barrado, mas
E se não foi só ele? E se já teve outros? Entendeu? Então é um risco, né, que a gente está exposto, infelizmente. Então eu sou a favor que as políticas de fiscalização sejam maiores, mais rigorosas, para o bem comum da população, tá certo? A gente tem até um vídeo aqui que a gente vai colocar aqui para você, que vai dar mais detalhes aqui a respeito desse crime ambiental, esse crime contra a saúde pública. Então vamos lá. E olha, esse caso está dando muito o que falar. Vem lá da cidade de Chapadinha, onde a Guarda Municipal apreendeu um caminhão carregado com 20 jumentos. Isso mesmo, 20 jumentos. E segundo as informações de moradores, de populares, esses jumentos estavam sendo furtados. Então, o motorista e os outros ocupantes que estavam nesse caminhão seguiam pela zona rural da cidade de Chapadinha e assim que avistavam um jumento ali de bobeira, eles paravam, pegavam o jumento, colocavam dentro do veículo e assim foram fazendo, até que se somou a quantidade de 20 jumentos. Esse caminhão, esse motorista, né, esses ocupantes desse veículo são do estado do Piauí. E agora a situação fica ainda mais macabra. Segundo as apurações, as informações da Guarda Municipal da cidade de Chapadinha, esses jumentos seriam levados para o estado do Piauí para serem abatidos e terem a sua carne ou couro comercializados lá na região. É uma história realmente que está dando o que falar, deu o que falar lá em Chapadinha e agora está sendo investigada pelas autoridades, tanto do Maranhão como também do estado do Piauí, porque há uma forte suspeita de que esses jumentos seriam levados para o Piauí para serem abatidos e a carne comercializada. As investigações estão em andamento. Nós temos a fala de um guarda municipal que participou dessa operação, que resultou na apreensão desse veículo, na prisão dessas pessoas e também na apreensão desses jumentos. As equipes da Guarda Municipal receberam uma denúncia de alguns moradores da zona rural, denunciando que esse carro que aqui a retaguarda aqui estava passando em alguns povoados, e furtando os jumentos, né? Então foi feito esse acompanhamento quando estavam passando e quando entraram aqui na cidade de Chapadinha, as equipes da Guarda Municipal abordaram o veículo, né? E se trata de 3 pessoas aí do Piauí, cidade de Campo Maior, e realmente confessaram a questão desse crime aqui, né? Estão passando aqui furtando esses jumentos. Então, são 20 jumentos que estão aqui nesse caminhão e foram encaminhados aqui para a delegacia, foram apreendidos 3 junto com a carga, com o caminhão, entregue aqui para a autoridade policial para as medidas cabíveis. Há o falatório que esses animais estão sendo recolhidos para abate, né, para a venda de carne dos mesmos. Trouxe para cá para fazer essa checagem, essa apuração, e estão aqui à disposição da justiça. Bom, e assim que esse assunto foi postado nas redes sociais, as pessoas começaram a se perguntar: será que a gente está consumindo carne de jumento aqui na cidade de Chapadinha ou no estado do Piauí? As pessoas estão se perguntando, estão preocupadas, né? Qual era realmente a destinação dessa carne? Qual é o restaurante, qual é o açougue que está vendendo carne de jumento? Então, é uma preocupação em relação à saúde pública e também esses indivíduos podem responder pelo crime ambiental, né, de maus tratos ou pela morte desses jumentos. Nós vamos seguir acompanhando. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, a gente tem que ficar alerta, né, com tudo que a gente está consumindo hoje. Como a gente estava falando aqui em off, né, agora há pouco, já tem um café, está sendo comprometido, bebida alcoólica, né, destilada, agora a carne. Então é bastante preocupante, né, porque
São crimes, pessoal. Será que o Brasil tá tão ruim assim que o pessoal é muita sem vergonha isso mesmo do pessoal? Que tem condição não. Às vezes me dá uma indignação porque parece brincadeira, né? Pessoa acabar batendo jumento para comercializar como se fosse carne bovina. E de repente isso já aconteceu. Já aconteceu da população, do ser humano, comer carne de jumento pensando que era carne de carne bovina. Então tem que ter fiscalização, tem que ser mais rigoroso nesse aspecto, porque a população está aí. Muitas das vezes está aí. Agora essa onda aí de intoxicação por metanol está tirando vidas, está causando bastante prejuízo na saúde da população. Só no Brasil são mais de 200 casos, entendeu? Então tem que dar atenção não somente para essas questões de intoxicação por metanol, mas também agora com relação a essas carnes de jumento que estão sendo comercializadas como se fosse carne bovina, entendeu? Quando eu falo em fiscalização, não é somente em relação a isso, mas com relação a tudo, literalmente tudo, porque infelizmente hoje a imaginação dos criminosos é bastante fértil, entendeu? E eles têm usado da inteligência que eles têm para falsificar, para burlar o sistema, para tentar vender os seus produtos, né? Sejam falsificados, sejam produtos ilegais, entendeu? Então a gente espera, né, que as forças policiais, a Secretaria de Segurança Pública e também o Ministério de Segurança venha resolver esse problema nacional, agora com relação a isso também, esse problema aqui no Piauí, né, problema estadual, para que vidas não venham ser perdidas, entendeu? Como eu falei aqui um pouco antes, infelizmente o Brasil é o país que só fiscaliza, só se torna rigoroso depois que acontece o pior. Então a gente tem que mudar essa mentalidade para que vidas não venham ser tomadas, não venham ser ceifadas, tá certo? Então, falando aqui em vida, a gente lembra também qualidade de vida. Eu recebi uma denúncia hoje pela manhã de que o bairro Pedrinhas, né, a gente até fez um vídeo lá sobre um problema com relação ao abastecimento de água. Na época que a gente fez o vídeo, o responsável pelo abastecimento de água aqui na nossa cidade era a prefeitura. Agora os responsáveis são a empresa Águas do Piauí, a EGEA, né, que é a responsável. E segundo informações dos moradores, já faz alguns dias que algumas casas, não são todas, algumas casas em específicos não está chegando água. A informação que a moradora me passou aqui é de que tem algumas casas que estão sendo beneficiadas através de uma espécie de bomba, né, que acaba drenando toda a água para as primeiras casas que estão próximo à caixa que abastece o bairro Pedrinhas. Então a gente pede, né, a empresa Águas do Piauí que venha tomar, né, conhecimento do caso para que essa situação ela venha a ser resolvida, porque a gente sabe que a água é um direito comum para todos. Então não é justo que alguns venham ter e outros não. Então fica aí esse pedido aí, né, para a empresa Águas do Piauí resolver esse problema que tem tirado a tranquilidade de algumas famílias ali do bairro Pedrinhas, tá certo? Então a denúncia foi recebida e também está sendo feita e mostrada aqui. Se você quiser mostrar alguma situação que acontece no seu bairro, se você tem uma denúncia, alguma reivindicação, coloca aí, Marcos André, na tela o número do nosso WhatsApp. Então você pode mandar mensagem lá no nosso WhatsApp 994879879.
Lá você pode mandar sua denúncia, sua reclamação, a sua reivindicação, que nós iremos mostrar aqui, para que o seu problema ele venha a ser solucionado. Eu gosto sempre de lembrar isso, que esse programa que a gente faz aqui agora, e também esse WhatsApp disponível para que você venha expor a situação do seu bairro, isso é possível graças à Associação Mundo de Carcará, né, que tem feito um belo trabalho aqui na cidade de Barras, né, mudando a vida de centenas de pessoas com entregas de poços artesianos, casas. Agora mesmo, né, a associação está construindo uma casa lá no Sossego, né, na localidade de Sossego. Está em andamento. Brevemente a gente vai estar entregando esta casa aí, a gente vai estar gravando, vai estar filmando, vai estar trazendo para você acompanhar, tá certo? Então a Associação Mundo de Carcará tem desempenhado um trabalho fundamental na vida de centenas de pessoas aqui de Barras, entendeu? Então a Associação Mundo de Carcará fica aqui próximo ao Colégio Olga Fernandes, entendeu? Se você precisa de alguma assistência, porque a gente tem uns dias aqui que tem alguns médicos, alguns especialistas que acabam prestando essas consultas para a população que não tem condição de estar pagando um especialista, e muitas das vezes não tem esse tempo todo para esperar um especialista 6 meses na fila de espera. Então a Associação Mundo de Carcará também proporciona esse tipo de serviço aqui para a população barrense, tá certo? Lembrando, o WhatsApp 994879879. Mande lá sua reclamação, fale conosco, nos mande aqui uma sugestão, mande aqui a reclamação, mande aqui os parabéns, para que a gente venha mostrar, né, a sua realidade do seu bairro aí, para que a gente venha tentar solucionar esse problema para você, tá certo? Então, para você que não acompanhou ontem um caso bastante preocupante, principalmente para quem é servidor municipal, para os professores aqui da cidade, e foi o caso sobre a falta de repasse da prefeitura, né, para o INSS, das contribuições, porque imagina só, você trabalha como professor, você é servidor municipal, e você todos os meses é descontado, você de certa forma vai repassando as suas contribuições para a Previdência, para o INSS. E na hora de você receber o seu direito, de receber como tal, de acordo com o que você contribuiu, tá dizendo que você não contribuiu durante 5 anos, só que foi contribuído, foi descontado. E o problema qual é? O problema é de que o INSS alega de que a prefeitura não repassou as contribuições, e o INSS pela sua vez, né, também não se pronuncia a respeito, né, não toma nenhuma decisão. Eu sei que está uma confusão muito grande, a prefeitura joga para o INSS joga para a prefeitura, mas os dois têm que resolver, os dois têm que sentar e resolver, porque o sindicato está aí, está tentando por via judicial tentar resolver, mas a gente sabe que o problema só vai ser resolvido quando a prefeitura e o INSS entrarem em consenso e resolverem um problema, porque a prefeitura tem todas as provas de que foi repassado o valor, já o INSS falou que não recebeu. Então tem que sentar e tem que resolver essa situação, porque tá aí, os servidores municipais estão cobrando pelo seu direito. E se você não acompanhou ontem, a gente vai colocar aqui para você o trecho da reportagem que nós falamos sobre esse assunto aqui no jornal Águia Web. Então coloca aí, Marcos André. Pessoal, tem uma notícia aqui, ó, a respeito de Barras, entendeu? Mais uma notícia aqui de Barras sobre o sindicato dos professores, sindicatos, né, dos servidores municipais daqui de Barras estão passando por um dilema. Imagina só, você é servidor municipal, você trabalha direitinho, você contribui direitinho, você paga as suas obrigações direitinho, para que lá na frente você venha
ter, né, o seu direito de receber, né, pelo que você trabalhou a vida toda, e na hora você simplesmente não vai receber aquilo que era esperado, porque o município, o INSS, não fizeram o seu papel, né? Houve todo um problema e o INSS fala que a responsabilidade da prefeitura daqui de Barras, e a prefeitura diz que é do INSS, e quem fica no meio de tudo isso sem saber o que fazer é os sindicatos, né? Então a gente tem até um vídeo aqui do assessor jurídico, né? Que ele explica, né? O impasse nas contribuições previdenciárias dos servidores municipais daqui de Barras. E a gente vai acompanhar o vídeo, em seguida a gente vai comentar. Servidores e servidoras públicas do município de Barras. Meu nome é Thiago Rego e eu falo na condição de advogado do sindicato. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar que esse vídeo não tem nenhum cunho político partidário. Não se trata de nenhuma crítica a político A, B ou C, mas tão somente com a intenção de informar aos servidores sobre a situação em que se encontram suas contribuições junto ao INSS. Quando a atual diretoria assumiu o Sindicato dos Servidores, ainda no ano de 2020, verificamos que existiam servidores do município que estavam sem contribuições desde novembro de 2019. Essa situação passou a ser corriqueira, quando então verificamos que tratava-se de um problema que estava assolando a grande maioria dos funcionários desta municipalidade. Assim, procuramos entender mais diretamente o que estava acontecendo, quando então os setores competentes do município passaram a nos informar que tratava-se de um problema decorrente do E-Social, que durante a troca de gestão de prefeitos àquela época teria ocorrido algum problema, mas que iriam resolver. Os anos se passaram, diversos ofícios foram encaminhados, diversos pedidos foram feitos, diversas reuniões foram feitas, sem que o problema se resolvesse. Quando então, em 2022, as contribuições retornaram. Porém, essas contribuições têm anotações de extemporaneidade. Anotações essas que persistem e permanecem até os dias atuais, mesmo o município estando repassando em dia as contribuições ao INSS. Dessa forma, pedimos sempre que o município buscasse junto à instituição previdenciária entender o que estava acontecendo. De outro lado, procuramos resolver individualmente algumas situações que nos apareciam, para entender de forma mais profunda como resolver. Pedimos algumas atualizações de vínculos e remunerações, assim como aposentadorias, porém a resposta do INSS era sempre a mesma. O município de Barras tem que resolver isso. É o município que tem que atualizar as contribuições dos servidores que estão com esse problema. Eu ressalto que em todos os pedidos, sejam de atualizações de vínculos, sejam os pedidos de aposentadoria que foram feitos e que não tiveram as suas contribuições dos últimos 5 anos contabilizados, nós juntamos toda a documentação disponível para que o INSS pudesse considerar esse período contributivo. Contra-cheques de todo o período, declarações do município e uma vasta documentação que comprova o efetivo exercício e o efetivo repasse das contribuições. Dessa forma, procuramos diretamente a superintendência do INSS aqui no Piauí. Pedimos diversas vezes que o município a fizesse, porém não tivemos resposta. Assim, tão logo o novo gerente executivo aqui no Piauí assumiu, conseguimos uma reunião. Na oportunidade, fomos recebidos por ele e por servidor técnico da área. Foi quando então nos informaram que o ideal é que o município de Barras realmente procure o INSS para que juntos consigam uma solução rápida e efetiva aos servidores que estão com esse problema. Solicitamos ainda uma tribuna livre na Câmara Municipal de Vereadores para que possamos explicar de uma forma mais direta à população e aos membros do Poder Legislativo, para assim construirmos todos uma solução conjunta a esse problema que assola os servidores do município de Barras. Não se trata, é bom que eu ressalte, de 100% dos servidores do município de Barras. Esse problema nós constatamos principalmente naqueles vinculados à Secretaria de Educação, onde eu ouso dizer que mais de 90% estão com esse problema no seu CNIS. O que nós queremos, na verdade, é a construção de uma solução conjunta entre município de Barras, INSS e sindicato. Procuramos a gerência regional, mas fomos informados que cabe ao município tentar solucionar esse problema juntamente com a instituição previdenciária. E é isso que nós estamos
aqui pedindo. É um problema que assola a todos os servidores que estão com essas contribuições com anotações no seu CNIS, que infelizmente não tem conseguido contabilizar para suas aposentadorias, não tem conseguido atualizar os seus vínculos e são prejudicados. Não estamos imputando culpa, estamos apontando um problema e tentando apenas buscar a solução. É claro que a via judicial individualmente é viável, porém todos sabemos da demora na prestação jurisdicional. Imagine uma professora, como já aconteceu, que trabalhou durante toda a sua vida, chegou com uma idade avançada para se aposentar e, quando do pedido, não teve seus últimos 5 anos de contribuições considerados no cálculo. 5 anos esses em que o seu salário subiu consideravelmente. Juntamos toda uma documentação, contra-cheque de mês a mês, repasses do município ao INSS, mas o INSS não considerou. Teríamos então que buscar a via judicial para que o INSS pudesse revisar o seu benefício. E essa servidora passaria a receber 3, 4 mil reais a menos do que hoje recebe de salário até ter o seu benefício provavelmente revisado judicialmente. Seria um período de muitos danos a essa servidora. Então, o que nós pedimos é que o município, juntamente com o sindicato, nós nos colocamos à disposição para conversar mais uma vez e expor todo esse problema e construir, repito, uma solução conjunta. Esse vídeo é para explicar a todos os servidores esses fatos e pedir que o município de Barras procure diretamente o INSS e conte com o apoio do sindicato no que precisar, para que possamos resolver isso, para que todas as instituições juntas, sindicato, município de Barras e INSS, possam construir essa solução. Então tá aí, pessoal, mas a prefeitura, cadê a prefeitura que não resolve esse problema? Porque tudo que o sindicato está pedindo é que a prefeitura entre em contato, né, se una com o INSS para resolver esse problema. Porque na verdade esse problema é um problema que tem que ser resolvido pelos dois, porque o repasse foi feito, as contribuições foram feitas, porém não está constando. Então é um problema que foi gerado, né, entre município e INSS. Mas tá aí, eles estão buscando, né, tentando recorrer em via judicial, é um direito deles, né, e até então nada foi resolvido. O INSS fala que é a prefeitura diz que é o INSS, e o servidor fica aí no meio desse fogo cruzado. Mas tem que ser resolvido de forma imediata, né? Imagina só, você trabalha a vida toda, você contribui direitinho porque foi descontado, você contribuiu, né? E na hora de você receber, né, de pegar sua aposentadoria, digamos assim, você não vai receber o valor, que está faltando 5 anos de contribuição, sendo que você contribuiu. Então a prefeitura de Barras tem que ver isso com urgência, entendeu? A não ser que estejam com medo de alguma coisa. Então é algo para ser resolvido com urgência. Secretaria de Administração, Secretaria de Educação, a prefeitura em si tem que resolver, entendeu? Porque diante de tudo isso, quem sofre é os professores, quem sofre são os servidores municipais. E essa história não é de hoje não. A gente está exibindo hoje aqui, ó, mas esse problema ele já vem acontecendo, ó, há um tempão, entendeu? E tudo que a população quer, tudo que os professores querem é que a situação venha se resolver. Mas é aquela coisa, ninguém quer tomar partido, ninguém quer falar nada, ninguém quer assumir a responsabilidade. Ah não, é o INSS. A INSS não é a prefeitura. Simplesmente os dois poderiam estar resolvendo essa situação junto, em conjunto. Mas pelo contrário, deixa aí o sindicato vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Pessoal, isso aí é um tapa na cara dos servidores municipais. É um tapa na cara dos professores, entendeu? Logo eles, que formam todas as profissões. Então, infelizmente, esse caso está acontecendo aqui na cidade de Barras e a gente espera que venha a ser tomada alguma providência a respeito com urgência, porque é um direito. A gente é totalmente contra a injustiça. É um direito. Trabalhou, tem que receber. Receber
devidamente aquilo que foi contribuído, não a menos. Então é tudo que eles estão pedindo, é tudo que eles querem. Então, prefeitura, tá na hora, hein? Tá na hora de resolver esse problema. INSS, a mesma coisa. Tá certo, gente? Então a gente fecha aqui o nosso jornal com essa notícia a respeito dos professores, dos servidores do sindicato, né? E a gente pede, né, que venha a ser resolvido. Mas lembrando que hoje às 19 horas vai ter reprise, né, desse jornal, e você também pode estar entrando em contato, né, se você tem alguma denúncia, alguma reclamação, se você tem alguma sugestão, você pode estar entrando em contato lá pelo nosso WhatsApp, pelo 994-87-9879, 994-87-9879. Mande lá a sua reclamação, mande lá as suas reivindicações, nos contate, que nós iremos expor a situação para que os problemas venham ser resolvidos. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Então tá aí, pessoal, a situação dos servidores municipais, né, os professores aqui da cidade. Imagina só você ter que receber um salário mínimo na sua aposentadoria porque não foi repassado as contribuições que você fez enquanto você estava exercendo ali a sua função. Tá certo, gente? Nós vamos dar um ponto final aqui no nosso programa por hoje. E amanhã nós estaremos de volta, né? Lembrando que hoje às 19 horas tem reprise desse jornal, dessa edição, a edição 140. E na sequência você vai ficar com um giro esportivo, tá certo? Então a gente agradece a você pela audiência até aqui. A gente deseja a você uma ótima tarde, um ótimo restante de dia. E que Deus abençoe você. E até amanhã, quarta-feira. Está entrando no ar. Está entrando no ar. O Central do Esporte. O seu programa esportivo com as últimas notícias do esporte. Central do Esporte. Central do Esporte. Eu quero ver gol. As notícias do esporte em destaque para você. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Olá para você. Sejam muito bem-vindos ao Central do Esporte. Aqui o esporte é do começo ao fim. Notícias do seu time do coração, contratações e muito mais a partir de agora. Vem comigo. Se é esporte, está no Central do Esporte. Depois de 10 rodadas, o Palmeiras tomou a liderança do Campeonato Brasileiro ao ultrapassar o Flamengo. O Verdão venceu o clássico contra o São Paulo por 3-2, virando o jogo depois de estar perdendo por 2-0. Enquanto o Flamengo foi derrotado pelo Bahia por 1-0, resultado que abriu a brecha no topo da tabela. Os dois clubes agora somam 55 pontos, mas o Palmeiras assume o primeiro lugar por ter mais vitórias, 17 contra 16. Além disso, o time alviverde ainda tem uma partida atrasada para disputar, o que pode ampliar sua vantagem no futuro próximo. Se é esporte, está no Central do Esporte. Após o clássico entre São Paulo e Palmeiras, o atacante Vitor Roque causou um verdadeiro rebuliço nas redes sociais. O jogador publicou um post com teor homofóbico, ironizando o rival tricolor depois da partida. A postagem não demorou muito para viralizar, gerando críticas pesadas de torcedores e até de colegas de profissão. Pouco tempo depois, o atleta apagou a imagem e desativou os comentários. Mas o estrago já estava feito. E aí, ouvinte, o que você acha dessa atitude? Será que os jogadores ainda não entenderam o tamanho da responsabilidade que tem fora de campo? No futebol moderno, rede social virou extensão da carreira e qualquer deslize pode custar caro. Vitor Roque exagerou ou foi apenas provocação de clássico? Se é esporte, está no Central do Esporte. Não importa o dia, não importa a hora. Aqui na Rádio Águia Web, você está bem acompanhado.
Barras, em